Trata-se de uma verdade. Eu vejo este mundo como um palco da realização do propósito do Criador Deus, que não deu totalmente certo. Porque são raras as consciências que realizam o propósito de Deus e seguem em frente. O resto cai tudo no vazio eterno, sem nenhum proveito. Jeremias chegou a dizer que seria 2 de cada geração, e eu afirmo que é uma de cada várias gerações. Tanto que até hoje muitos povos cultuam Jesus como se fosse o último. Jesus realizou o propósito de Deus nele. Sei que alguns outros também realizaram, mas Jesus ficou famoso, mas ninguém o entendeu, e fizeram dele o mártir da salvação. Mas o que Jesus fez foi aniquilar a carne da consciência dele e estabelecer o Espírito de Deus nela. Ele disse: derrubai este templo, e em 3 dias eu reedifico outro no lugar. Paulo também disse que a lei de Deus se cumpre em nós, consciências, que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Eu sempre disse que o propósito da vida tem 3 fases: a fase de espermatozoide, a fase humana e a fase espiritual, e que não passamos de fase com as mãos, mas tudo é regido por leis e princípios, sendo que o propósito da vida tem 3 fases, 2 inseminações, 2 gestações e 2 nascimentos, um na carne e outro no espírito. Passamos por 2 metamorfoses, de espermatozoide a ser humano e outra de ser humano a ser espiritual. A primeira metamorfose ocorreu no ventre de nossas mães e a segunda metamorfose ocorre dentro das nossas consciências. Essas metamorfoses só ocorrem se inseminarmos a semente do que vai nascer dentro do seu campo fértil. No caso do ser humano, o espermatozoide no ventre da mulher, e no caso do ser espiritual, o espírito na consciência. A consciência deve conscientizar o Espírito de Deus nela pela vida e andar por ele, assim como uma mulher que anda pelo filho do seu ventre quando descobre que está grávida. É a mulher que, mesmo no seu inconsciente, prepara todos os nutrientes para o crescimento do bebê no seu ventre. Mas no caso do espírito, quem prepara os alimentos é a consciência, e o alimento é racional. Como Pedro disse: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o puro leite racional, para que por ele vá descrescendo. Paulo também disse: assim como trouxemos a imagem do ser animal, traremos também a imagem do ser espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Trata-se de 2 ordens: a ordem de Melquisedeque, que nos transportou de espermatozoide a ser humano, e a ordem de Cristo, que nos transportará de ser humano a ser espiritual. Melquisedeque e Cristo trata-se do mesmo espírito, mas de ordens diferentes. Como está escrito de Cristo: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Não se pode ter um sumo sacerdote enquanto não morrer o anterior, mas aqui no caso são sacerdotes eternos, isto é, trata-se do mesmo sacerdote, mas de ordens diferentes. O mesmo Espírito que gerou o Filho do Homem no ventre da mulher pela vida é o mesmo Espírito que gera o Filho de Deus na consciência também pela vida. Trata-se de um propósito e o processo é este. Deus criou o macho e a fêmea para a reprodução carnal, e o ser humano produz a consciência para a reprodução espiritual. O propósito do Criador Deus se inicia com a produção do espermatozoide pelo homem e termina com a consciência do espírito no plano do céu. A consciência que não passar por este caminho simplesmente cairá num vazio eterno sem volta e sem perdão, por não ter gerado seu corpo eterno. O propósito da vida é uma verdade, assim como o nosso nascimento aqui no mundo e a morte da carne.